Olá, alunos, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar lá na página 22, já abordando nossos conteúdos e também estudando para avaliação bimestral, ok? Vamos lá, então, página 22. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Um minutinho. Ok, pessoal, vou compartilhar então o livro com vocês. Aqui, página 23. Como nós falamos muito sobre a história, a formação, a etnia, tá? As heranças culturais. Deixa eu só interromper aqui um minutinho. Ok. Pessoal, eu fiz um breve resumo para vocês, de maneira que fique muito mais fácil para vocês estudarem na prova. Então, pessoal, olha aqui. Eu coloquei, então, demografia. É a ciência que estuda a dinâmica populacional humana, por meio de estatísticas que utilizam critério religião, educação, etnias e outros critérios que são influenciados por fatores de taxa de natalidade, fecundidade, migrações. Então, é uma área que estuda toda a dinâmica da população. Em geral, da demografia, nós vamos estudar lá na página 24 sobre os aspectos da população da Europa. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês pausarem, tá, esse vídeo e copiarem essas informações no caderno, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei que o Velho Continente, como Europa, é também conhecida por obter ali a quantidade de habitantes, tá? E também significa que ela é muito povoada. E a população da Europa, ela é constituída por diversos grupos. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns grupos importantes aí que fazem parte da cultura da Europa. Então, a prática religiosa, ela tem o maior destaque lá, que é o cristianismo, tá? Mas também ela tem outras influências e também é dividido em catolicismo romano em diferentes áreas também. E a população ela está distribuída de forma irregular no território continental, porque eu tenho algumas áreas europeias que são imensamente povoadas, e já na outras que sofrem com o vazio demográfico, tá? Que são praticamente inferiores. Ok. Compartilhar, então, para vocês, eu resumi. É muito importante que vocês copiem isso no caderno. Então, eu resumi essa parte aqui sobre a demografia. Aqui no mapa, exatamente a gente consegue ver... Opa, travou aqui, deixa eu interromper novamente e tentar voltar o livro aqui para mostrar o mapa para vocês. Ok, retomando então. Pessoal, aqui na página 24, nós temos esse mapa. Esse mapa, ele identifica exatamente as condições da população atual, embora ele esteja com o título é um mapa que identifica as características sociais e econômicas. Logo depois, nós temos uma tabela, tá? Acompanhe aí, página 24, essa tabelinha em azul. Nessa tabelinha, pessoal, nós estamos identificando a quantidade da população absoluta, nós estamos identificando o país e a população relativa, tá? Então, nós vamos encontrar ali Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Então, nós identificamos os países mais populosos e mais povoados do continente. Já na página 25, nós temos um mapinha de 2015,
estipulando exatamente a densidade demográfica dessa área. Então, nós temos aqui as cores, quanto a cor ela identifica mais escura, ela identifica a densidade demográfica maior. Quanto mais clara, ela identifica a densidade demográfica menor, ok? Então, nós observamos aqui a influência do outro mapa, das questões sociais e políticas. Logo depois, na página 25, nós temos uma pequena atividade, tá? Para identificar 2 países com elevada densidade demográfica e 2 com baixa. Então, se eu fosse escolher aqui, eu poderia listar, então, através do meu mapa, vários países com densidade alta e densidade baixa. Já na número 2, vocês vão identificar qual é o tipo de clima, né, predominante da região, aonde eu tenho maior densidade demográfica. Então, aonde eu tenho maior densidade demográfica, consequentemente, são áreas habitadas, onde eu tenho maior concentração de população. Mas aqui ele diz quais os tipos de clima predominantes das regiões de menor densidade demográfica. Menor densidade demográfica porque eu tenho a menor concentração de população. Então, automaticamente observando aqui, só pode ser regiões polares, regiões aí com climas frios. E depois nós vamos identificar na B se é possível um clima interferir na distribuição da população. Sim, realmente é possível sim um clima interferir na distribuição da população. Por quê, professora? Porque ele também identifica rigorosas condições, além de ser climática, também ele também tem dificuldades em agricultura, em se desenvolver economicamente. Então, justamente quando tem umas áreas com clima predominante, no caso frio, a tendência é da população diminuir, a densidade demográfica diminuir, ok? Já na página 26, nós temos aqui o finalzinho lá dos países que adotam idiomas oficiais, né? A Bélgica, o alemão, o francês, enfim, outros países, vou pedir para vocês fazerem ali a leitura. Latim, espanhol, português, francês, italiano, romeno, são as línguas oficiais faladas, então, nos países sul e oeste do continente. Já o germânico, ele identifica, então, os alemães, holandês, que têm as suas línguas oficiais, e também o inglês como principal ali da questão de uma parte do centro-norte. Já o eslavo, que são os russos, poloneses, búlgaros, entre outros, são as línguas oficiais faladas entre o leste do europeu. Então, observe a localização, e também cada localização tem o grupo linguístico oficial. Já na página 26, eu vou pedir ali para vocês realizarem essas atividades, que é um mapa conceitual. Através desse mapa conceitual, você vai realizar, então, as respostas ali das questões. Na página 27, ele está falando um pouquinho sobre o crescimento da população e também o envelhecimento. A população, de modo geral, ela indica bons indicadores sociais, econômicos, né? Tanto como saúde, educação, saneamento básico, e ela é identificada com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Elevado, e com alta taxa de alfabetização. Então, ali nós podemos identificar a concentração de envelhecimento um pouco baixo. Vamos analisar, então, aqui o mapinha.
esse mapa. Esse mapa, então, ele tem expectativa de vida. Então, vocês podem ver a área verde mais escura são acima de 80 anos, e as partes mais claras são de 75 a 79 e abaixo de 75 anos. Então, de acordo aqui com esse mapa, a gente consegue observar que não é uma área proporcional, mas também eu tenho a grande concentração do IDH elevado. Aqui, pessoal, nessa pirâmide, na pirâmide, é possível, da página 28, é possível identificar o crescimento das porcentagens, tanto do crescimento das mulheres e dos homens, da taxa de natalidade, no caso, de 1950, 2000 e 2050. Então, a estrutura etária de 1950 a 2000, vocês podem perceber que teve uma redução da população jovem, enquanto as camadas superiores, né, que foram crescendo, elas têm um crescimento um pouco maior. Então, embora os padrões de vida desse continente são elevados, o envelhecimento da população europeia também pode ter algumas consequências negativas. Então, é um impacto em relação aos impostos. Também eu tenho, como que eu posso comentar com vocês? A mão de obra também ela acaba sendo baixa. Os gastos do governo, principalmente na questão das previdências sociais, também acabam sendo elevadas quando eu tenho um grau efetivo, ou seja, a quantidade maior do envelhecimento da população. Então, nós temos aqui, finalizando, uma tabela da distribuição dos agricultores europeus. Então, a parte maior, que é 31%, que é essa partezinha vermelha, eu tenho de 65 anos ou mais, no caso de idade dos agricultores. E uma faixa ali bem pequena, de 6%, de menos de 35 anos. Então, aqui a gente consegue identificar o crescimento do envelhecimento ali da população. Observem as cores e a legenda, desculpa. Perfeito? Vou pedir, então, para vocês finalizarem ali a página 29 e fazer uma breve leitura da página 30, identificando aí qual será o aspecto demográfico da Ásia. Ok? Até a próxima aula.